Muito bom dia a todos e todas, né? Seja bem-vinda. Então, bem-vindo a essa aula de história, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai encerrar esse assunto, né? Roma Antiga, por isso Roma Antiga, parte 3, beleza? Muito bem, vamos lá. E aí, olha só, galera, só fazendo uma breve recapitulação do que a gente já estudou. Nós estamos falando sobre Roma, né? E aí, nas aulas anteriores, nós falamos sobre todo o processo de formação, né, da civilização romana, diferente dos gregos, que não tiveram um Estado centralizado. Roma vai ter, né, uma centralização política. Roma surge através de um pequeno povoado que vai se expandindo. Primeiro, é uma monarquia, né? Nós temos o governo de um rei, que tinha um senado, assembleia. Depois, esse rei perde poder, perde prestígio. E aí, da monarquia, nós temos a república, que é a fase principal, que a gente se dedicou mais tempo estudando, é também o que mais cai em provas, né? E aí, no finalzinho da última aula, nós falamos sobre essa transição da república para o império. E nós falamos da crise da república, falamos que os generais romanos, eles vão ganhando prestígio, né? E aí eles vão começar a lutar pelo poder, e aí temos as ditaduras de Mário, de Sila, depois temos os triunviratos, o primeiro triunvirato, né? Tem lá Júlio César, tem Pompeu, né? tem Crasso, né? Porém ocorre lá a Guerra Civil, Júlio César termina, né? Vence a Guerra Civil, assume como ditador vitalício, porém, no final das contas, acaba sendo assassinado, 44 a.C., em pleno Senado, né, romano. Depois o segundo triunvirato, que é composto basicamente por herdeiros políticos de Júlio César, porém também acaba muito mal, né? Também tem guerra civil, Otávio vence a guerra civil, porém Otávio ele começa um processo de mudanças que nós didaticamente chamamos de império, né? Nós vamos ter aí finalmente, né, formalmente, digamos assim, o fim da República e o início do Império. E aí que a gente parou então nesse slide. Só para a gente recapitular, o Império Romano vai lá de 31 até 476, né, depois de Cristo. E aí Otávio, ele ganhou uma série de títulos. E aí o que acontece? Esses títulos, de certa maneira, também vão sendo dados aos seus predecessores, né, não é predecessores, né, aos que vêm depois dele, né, os posteriores, né, que vêm depois dele. O título de Augusto, né, quer dizer divino, sucessores, muito obrigado, Marcos. Às vezes dá um branco, né, a gente acaba esquecendo as palavras. Sucessores, perfeito, obrigado. Então, o título de Augusto, quer dizer divino, imperator, né, imperador era o chefe supremo do exército, porém agora esse título que já existia, agora tem uma conotação também política, né, daí que agora esses chefes tornam-se imperadores. Príncipes quer dizer, né, primeiro cidadão, pontificatos máximos, o líder religioso, né, supremo de Roma. E aí quer dizer, essa confluência de títulos dados pelo Senado acaba dando todo esse poder a esses imperadores. Com o império, nós temos a supremacia do poder do imperador, né? E aí o que acontece? Com Otávio, a gente tem um período conhecido como a Pax Romana. Né? O que é a Pax Romana? É o fim dessa política expansionista de Roma. Né? Lembra que uma das características fortes, né, de Roma é esse caráter expansionista, né, que vai se dar sobretudo a partir do fim das guerras púnicas. E nós temos a expansão romana, né, ao longo do Mar Mediterrâneo. No período aí de Otávio, nós vamos ter uma pequena pausa até ali finalzinho, né, do primeiro século depois de Cristo, dessas políticas expansionistas. E aí o que acontece? Com isso nós vamos ter então, né, uma interrupção das guerras. E aí nós temos também uma celebração à paz, nós temos uma celebração maior à figura do imperador, nesse imperador que agora também tem um aspecto divino, né? O imperador torna-se um deus também no panteão romano. Temos a construção de várias obras públicas importantes, a política, então, de Otávio, né? Muito bem, foi aí que a gente parou. Indo adiante, né? Nesse momento, nós vamos ter a construção de espaços, olha só, de lazer e diversão, como, por exemplo, os termas, né? Os termas também eram conhecidos como banhos públicos, são espaços como esse aqui, beleza? Você já deve ter visto, né, talvez, que os romanos construíram muitas estradas, né, muito bem feitas, também muitos aquedutos, né, que é aqueles arcos, né, que vem um negócio assim meio de pedra lá em cima. Então, aquilo levava água, né, para Roma, para as cidades romanas. Nas cidades romanas, nós tínhamos, então, esses banhos públicos, certo? Que serviam justamente para as pessoas, né, ir, então, se banhar, né?
Também era uma espécie de sociabilidade nesses banhos públicos, nesses termas. Inclusive, é interessante dizer que alguns locais, né, inclusive esses termas, até tinham um sistema, né, todo de aquecimento, uma coisa muito bem elaborada, né? É claro, sempre feito por quem? Pelos escravos. Também havia a construção de teatros, né? E aí nós temos um teatro, olha só. Então perceba aqui a influência da cultura grega, né? Que é na Grécia que surgem os teatros. Mas também temos a construção de anfiteatros. O que são anfiteatros? Um maior exemplo, o Coliseu romano. Então, se nos teatros nós tínhamos os espetáculos teatrais, né? Nos anfiteatros nós tínhamos o quê? As lutas de gladiadores, né? As lutas com feras, por exemplo, né? Então, esses espetáculos muito característicos de uma sociedade militarizada, que era a sociedade romana, né? Também uma cultura oriental, sim, 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 com certeza, né? É interessante, inclusive, lembrar que Roma, ele se expande até a região ali do Oriente Médio, né? Oriente Próximo, região ali da Palestina, da Síria, né? Então, deve ter pego essas influências, né? A partir de lá. E, além disso, também tinha os circos, e aí até passou, acho que foi essa semana, foi ontem, foi semana passada, não, acho que foi semana passada, passou um filme Ben-Hur, né, que é um clássico do cinema norte-americano, já é a terceira versão, se não estou me enganado, né, que fizeram agora, e falava lá nesse filme sobre as corridas de bigas, né, as corridas de bigas eram praticadas aí nos circos, né, então o circo aqui na época não é aquele lá que tem um palhaço, mágico, não, né, mas os circos eram pistas de corridas, né? Então perceba que aqui nós temos a construção de espaços de sociabilidade e de lazer, algo inclusive muito característico da política do pão em circo, né? Do panem et circenses. Vocês sabem o que é a política de pão em circo? Eu acredito que sim. Comenta aí, por favor, o que era a política de pão em circo? O que é? Diga lá. Política do pão em circo. O que era a política do pão em circo? Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém. Não lembra? Ih, rapaz, não sabe? Tudo bem, vamos lembrar então. Galera, a política do pão e circo, panem et circenses, é a política em que o Estado, né, o Império, ele dava, né, trigo, pães, né, às vezes a preços baixos, às vezes gratuitamente, à plebe, à população pobre de Roma. E aí o que acontece? Então, eles davam esse alimento, né, básico, e eles também promoviam esses jogos, esses espetáculos para divertir a plebe, e assim impedir tensões sociais, tá certo? Então, a política do pão em circo começa aí com Otávio, vai sendo usado por muito tempo ainda. Então, quer dizer, construir esses espaços de lazer, acompanhado dessa distribuição de trigo, né, de pão, varia conforme o tempo, tinha essa finalidade de interter a plebe, né, e assim evitar tensões, evitar revoltas sociais, beleza? Então, perceba, aqui é um momento, então, né, de firmar o poder do imperador, né, impedindo, então, essas revoltas. Beleza? Bacana. Vamos lá. Aí, é claro, além desse, né, tem vários outros que eu não coloquei para não prolongar muito, né, mas temos a construção dos arcos do triunfo, por exemplo, que em Roma tem vários, né, arcos do triunfo que eram construídos para celebrar vitórias, né, militares, né, tem a coluna de Trajano, né, o Trajano depois é o cara que vai dar mais um impulso a essa expansão territorial só vai finalizar de vez em 117 depois de Cristo, beleza? E aí temos toda a extensão máxima do Império Romano, olha só. E aí, se não me engano, foi o Trajano, né, que fez essa máxima expansão. Ele vai mandar construir uma coluna, e nessa coluna você tem ali toda a história, né, dessas guerras romanas, por exemplo. Então, temos toda essa política patrimonialista, né, de construção de monumentos públicos para celebrar esse passado. E é interessante a gente falar disso agora. Você deve estar acompanhando, por exemplo, né, que começou nos Estados Unidos, mas já está acontecendo também lá em Londres, né, na Bélgica, é uma política de derrubada de estátuas, né? Então, veja, a construção de monumentos, a gente até falou sobre isso, né, na primeira aula, né? Construção de monumentos, né, de estátuas, por exemplo, ela sempre busca valorizar uma memória, né? Então, quando se construía também esses monumentos, o Coliseu, que é aquela coisa enorme, né, de pedra, aquela coisa de bem resistente, né, dá aquela ideia, né, de resistência, nós temos a tentativa de construir uma memória, né, uma memória de glória, uma memória de vitória, né, de tradição, certo?
E é por isso justamente que a gente vê esses movimentos, né, recentes, né, derrubada de estátuas de vendedores de escravos, né, estátuas, por exemplo, né, como do Cristóvão Colombo, né, que de certa maneira vai ser o responsável pelo genocídio indígena na América, né. Então isso é uma busca, né, de construir uma nova memória, de justamente problematizar essa memória, né, da escravidão, da exploração, da morte de indígenas pela colonização europeia, né, e também de africanos, né, a questão do Congo belga, por exemplo, e na tentativa de edificar uma nova memória, né, uma memória que exalte essa diversidade, né. Então é bem interessante esse debate, né, a gente vai deixar para outra oportunidade, a gente não se estender muito, também para não sair muito aqui do tema. Mas aqui só para você perceber, né, a máxima extensão do Império Romano. Beleza? Bacana. Então vamos lá, a crise do Império. Vamos já para a crise, certo? Tudo tranquilo, galera? Tudo certo, né? Por enquanto, algo bem interessante. Sobre o Império Romano, o que é interessante, né, saber entender? A crise, certo? Percebo que o Império tem uma extensão enorme, porém, geralmente, o que cai em prova, né, o que é importante a gente saber é sobre a crise já do Império, né? E é isso, então, que a gente vai falar agora, tá? Vamos lá. Olha só, galera. Em 117, né, nós vamos ter uma nova interrupção das guerras de conquista e a gente não vai ter mais aquela política expansionista romana, beleza? Lá naquele mapa que a gente viu. Isso vai gerar muitas consequências para Roma, tá bom? Vamos falar delas. Com a ausência das guerras promovidas pela política de Pax Romana, né, que a gente comentou, a economia romana começa a entrar em crise. Começa a entrar em crise. Por quê? Você lembra que a gente comentou que o que enriquecia Roma era a expansão militar, né? Porque a expansão militar levava o quê? Trabalhadores escravizados para Roma, né? Riquezas, espólios de guerra, terras, né, também, que geralmente ficava concentrado na mão lá dos patrícios. O que acontece? Quando as guerras interrompem, essa riqueza, então, começa a ser interrompida, né, esse fluxo de riquezas, né? O número de escravos começa a cair, porque já não está mais indo escravos novos, né, para Roma. Lembra que a gente comentou que em Roma existia a questão da alforria, sendo que muitas vezes o escravo alforriado podia até mesmo ganhar o status de cidadão, né? Então, perceba, uma boa parte dos escravos vinha realmente das guerras. E com o fim das guerras, começa a diminuir esse fluxo de escravos, começa a diminuir também esse fluxo de riquezas. Isso começa a gerar uma grande crise, uma vez que os escravos são a base da economia romana. Nada praticamente se fazia sem escravos, né? Embora, é claro, os escravos pudessem trabalhar tanto no campo quanto na cidade, os escravos podiam até mesmo ser professores, por exemplo, né? Porém, a base mesmo, o grosso, né, desses escravos trabalhavam um serviço pesado. E quando começa a diminuir esse fluxo de escravos, temos também crise econômica, certo? Além disso, olha só, os imensos contingentes de soldados necessários para guardar uma fronteira tão grande geravam altas despesas públicas, agravando também o processo de inflação. Galera, inflação é a desvalorização monetária. O dinheiro perde valor. Principal consequência, o aumento dos preços, né? Então, por que aumenta, né, os preços dos insumos básicos, como alimentos? Devido à desvalorização da moeda. E aí o que acontece? Está tendo uma quebra, né, nesse fluxo de riquezas, certo? Além disso, o que acontece? A fronteira era enorme, tinha que ter soldados vigiando essa fronteira, né, para a fronteira não ser passada, né, invadida por inimigos, né, por adversários de Roma. E isso gerava muita despesa. E aí o que acontece? Isso começa, então, a piorar a inflação, porque eles começam a cunhar mais moedas, né, porém essa moeda não tem tanto valor, essas moedas são cunhadas para pagar esses soldados, e aí isso começa também a gerar esse processo inflacionário, até que num dado momento já não tem mais como pagar, né, esses soldados. E aí começam as invasões. Esse processo de crise econômica, de inflação, vai também proporcionar um processo chamado de ruralização da sociedade, tá certo? O êxodo urbano. Ou seja, as pessoas começam a sair da cidade e vão para o meio rural, uma vez que na cidade está gerando crise. Daqui a pouquinho vamos falar também das invasões germânicas, né? Então, invasões, destruição, saque, né? Violência imperando. As pessoas começam a sair da cidade e vão para o meio rural, né? Esse processo nós chamamos de ruralização da sociedade, né? O êxodo urbano. E isso vai dar origem a uma nova modalidade de trabalho chamado de colonato, certo? Então, perceba, o que vai acontecer aqui?
Quem é que tinha terras? Os patrícios, né? Então, os patrícios vão para suas terras no meio rural. Os plebeus, por sua vez, vão lá para o meio rural, porém não tem terra. O que eles fazem, então? Acordos com os patrícios. Pô, os patrícios, deixa eu trabalhar aqui na tua terra, né? E só quero um lugar para morar, proteção. Patrício, ok. Então, o que acontece? Essas pessoas que começam a trabalhar na terra dos patrícios, ficam presas àquela terra, né, sendo que o patrício tem o dever de lhe dar um lar, uma proteção, vai dar origem, né, a chamado colonato. É esse colonato que depois vai dar origem à servidão, já no período feudal. Beleza? Olha só aqui, colonato, que vai dar origem aí à servidão, tá bom? E aí, o que vai agravar ainda mais? Essa crise, além dessa questão aí econômica, inflacionária que a gente falou, são as chamadas invasões germânicas, tá certo? E olha só, galera, o que vão ser essas invasões germânicas? É muito comum também que você veja por aí como invasões bárbaras, né, migrações bárbaras. O que acontece? Primeiro, galera, fora das fronteiras romanas moravam uma infinidade de povos, não é evidente isso. Esses povos que a gente pode chamar, né, como jutos, anglos, saxões, lombardos, francos, alamanos, suevos, godos, burgundos, vândalos, etc. São infinidades, né? Então, esses povos eram muito diversos entre si. Os romanos, assim como os gregos, chamavam de bárbaros aqueles que não tinham a mesma cultura, né? Então, quem não era romano era chamado de bárbaro, certo? E os romanos, por isso ficou essa peste de bárbaros, tá? E é interessante porque até hoje, inclusive, a gente tem, né, essa equivalência, né? Uma barbárie é o que? Uma coisa que não é civilizada, né? Algo, uma violência, né? Chama de barbárie, né, por exemplo, né? Mas aí tem essa origem. E aí o que acontece? Essa galera, então, esses povos começam a migrar, a entrar nas fronteiras romanas, que a gente vai chamar então de migrações germânicas ou invasões germânicas. Esse outro nome germânicos é também porque ao longo do tempo, na historiografia, costumou-se também chamar esses povos de germânicos, porque vinha da região da chamada Germânia, que é essa região aqui ao norte, aqui da Europa, tá certo? De qualquer maneira, tanto germânicos como bárbaros são termos assim genéricos para designar esses vários povos, que eram diversos, tá bom? O que acontece? Essa galera, então, todo esse povo que a gente comentou, elas vão começar a penetrar no império, né, no território do Império Romano. No início, vão ser migrações pacíficas, inclusive. Né? Tanto é, inclusive, que como vai começar a faltar soldados para vigiar essas fronteiras, em algumas circunstâncias, esses povos vão ser cooptados para vigiar também essas fronteiras, vão ser chamados bárbaros confederados, vão ser chamados pelos romanos. Porém, depois essas invasões começam a ser violentas, né? Esses povos começam a entrar agora não mais pacificamente, mas para saquear, para roubar, para pilhar, né? Para virar, então, um Ceseu aqui em Roma, tá certo? Então, vamos ter aqui a violência nessas migrações. Inclusive, é algo que vai piorar ainda quando surgiu um povo chamado Hunos. Os Hunos, que é esses aqui, olha só, vinham das estepes asiáticas, tá certo? E os Hunos eram realmente caras bravos, né? Você deve ouvir falar, por exemplo, Átila Huno, né, que era um dos líderes dos Hunos, né, que vai ser lembrado sempre por essa historiografia. Então, os hunos vão vir, por exemplo, invadindo o povo desses povos germânicos, né, invadindo o território desses povos germânicos, e esses povos, não conseguindo conter a invasão dos hunos, começam a fugir deles, invadindo agora o território romano, beleza? E aí começa, então, a decadência geral do império. Bom, e o que acontece? Perceba, então, a gente tem crise econômica, a gente tem um colapso do escravismo, né? Falta de trabalhadores escravos, temos a ruralização da sociedade. Para piorar tudo isso, as invasões germânicas, né? Penetrando o território, saqueando, pilhando, e aí as pessoas fugindo cada vez mais das cidades, indo para o meio rural, para fugir de toda essa violência. Então, crise generalizada. Roma aí tá ameaçada, tá certo? E a gente vai ter algumas tentativas, né, de tentar evitar essa destruição do império. Por exemplo, em 284, nós vamos ter a divisão do império, né, em tetrarquias, por um cara chamado Diocleciano, né? O cara que era o imperador, tá certo? O imperador Diocleciano divide o território em tetrarquias, tá bom? Então, 4 regiões, seria mais ou menos. Só que é uma divisão que acabou não dando muito certo, tá bom? E aí o que acontece? Outro imperador chamado Teodósio, 395, vai fazer uma nova divisão, tá bom? E essa divisão vai acabar permanecendo, que é a divisão em 2 impérios. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá bom? O Império Romano do Ocidente, que vai ter capital inclusive em Milão, perceba, vai até sair de Roma, vai para Milão, fugindo aí desses saques, dessa pilhagem.
E o Império Romano do Oriente, que tinha a capital em Constantinopla, tá certo? Olha só aqui esse mapa, né, para ilustrar, então, essa divisão. Então, perceba que o Ocidente, tá bom? E o Oriente. E aqui é importante entender, galera. Perceba que o Oriente é a região que pega aqui, olha só, o Nordeste, né, da África, na região do Egito, a região que dá do Oriente Médio, a região que hoje é a Turquia. A região que mais está sendo invadida por esses povos é o Ocidente, tá certo? E aí, por isso que é interessante perceber isso, para a gente entender por que o Ocidente vai levar o farelo em 476, 476, enquanto o Oriente ainda vai existir aí por quase 1000 anos, né? Vai ser o Império Bizantino. Vamos comentar já já. Beleza, divisão do Império. E aí o que acontece? Essa crise continua acontecendo, né? Inclusive, um dos imperadores, Constantino, vai chegar a levar muitas riquezas para Constantinopla, né, no Oriente, justamente porque, de certa maneira, ele começa a prever, né, o fim do Império Romano do Ocidente, tá certo? A região do ocidental do Império, né, que Constantino ainda não tinha o Império, essa divisão, Império Romano do Oriente e do Ocidente. E aí o que acontece? Essas imigrações continuam acontecendo, essas invasões, essa destruição, essa crise, até que finalmente, em 476, nós vamos ter a deposição do último imperador romano, né? Inclusive tem um nome interessante, Rômulo Augusto, olha só. E você lembra, inclusive, né, que segundo a origem mitológica de Roma, né, o primeiro rei era o Rômulo, né, irmão do Remo. O último imperador, Rômulo Augusto, que vai ser deposto aí, né, pelo chefe germânico, né, Odoacro. E aí o que acontece? Em 476, a gente diz então que foi o fim do Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano finalmente levou-lhe o farelo, né? Porém, vai continuar existindo o quê? O Império Romano do Oriente, que a gente vai chamar de Império Bizantino, que a gente vai falar mais lá na frente, certo? O Império Bizantino que vai ainda sobreviver até 1453. E é interessante mencionar que quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos aquela divisão, né, historiográfica, o fim da antiguidade, o início, né, que a gente chama lá de Idade Média. E em 1453, quando cai o Império Bizantino, é o fim do que a gente chama de Idade Média, início do período moderno. Porém, claro, isso tem vários problemas, mas até hoje a gente usa essa divisão, né, em termos de idade. Beleza, galera? Muito bem, então olha só, a gente já falou, né, então, do fim do Império Romano, a gente vai falar então um pouquinho agora sobre religião romana, sobre o cristianismo em Roma, certo? Até agora tudo bem, tudo tranquilo? Tudo sagaz? Alguma dúvida? Comenta aí enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Beleza, beleza. Também essa parte também é simples, tá certo? Vamos adiante então, falar um pouquinho aqui da religião romana, certo? Deixa eu ver aqui, a invasão do Império Romano do Ocidente tem a ver com a costa, do ponto de vista estratégico, seria mais defensável? Como assim? Tem a ver com a costa, com o litoral, o Império Romano do Ocidente? Creio que não, porque o que acontece? Acho que você quer saber por que eles invadiram mais o Ocidente no Oriente, seria isso? Bom, o que acontece? Aqui na região do Ocidente estava Roma, por exemplo, né? Roma que era a capital, então onde havia, né, muitas riquezas, por exemplo, tá certo? Sendo também que muitos desses povos, olha só, se a gente fazer uma linha aqui, né, olha só, então muitos vêm daqui da região também do Ocidente, olha só, os burgúndios, alamanos, francos, os ângulos, aqui também, tá bom? Então, muitos já vêm dessa região e por isso que eles vão invadir mais esse território, tá certo? Aqui na região aqui do Oriente, né, nós tínhamos aqui muitas terras, né, de agricultura, por exemplo, e talvez seja isso que tenha influenciado mais a invasão do Ocidente, né, por esses povos germânicos. Bom, e é claro, depois, né, quando começa o processo, que vão migrar, né, muitas riquezas, né, aqui para Constantinopla, e aí é que começa a ser mais rico. Mas esse aí vai ser outro processo. Então, muitos vêm daqui do norte, tá? Não exatamente a região do mar Mediterrâneo. Tranquilo, certo? Então vamos lá. Religião romana, com certeza, você já ouviu falar da religião romana, porque em muitos aspectos ela se assemelha aos gregos, né? E de fato, o que acontece? Você lembra que a gente comentou que a Península Itálica, lá na primeira aula, né, foi povoada, né, pelos povos italiotas, né, pelos etruscos aí do norte, mas também povos gregos ao sul.
Então, a partir da expansão romana pela Península Itálica, já vai haver um contato com essa religião grega, né? E essa religião que eles vão acabar se apropriando realmente. É interessante falar que, em termos de religião, existia uma religião privada dos romanos, que é a religião mais antiga, provavelmente vem dos etruscos, que é a devoção aos lares, por exemplo, né? Os lares eram espíritos domésticos, né? Então, já existia um culto privado a esses espíritos domésticos, né? Chamados lares, bem como também ao culto aos antepassados. Então, era muito comum, por exemplo, nas casas dos romanos, haver ali algum símbolo, né, alguma coisa que remetesse a esses antepassados, bem como também a esses espíritos domésticos, tá certo? Porém, existia também um culto cívico, e é aí que a gente fala, então, um pouco da religião romana. A religião romana também era politeísta, né, tinha vários deuses, deuses antropomórficos. Esses deuses, assim como os gregos, também se apaixonavam, também sentiam ódio, né, também tinham intrigas. E aí o que acontece? Os romanos vão se apropriar desses deuses e vão dar-lhes nomes latinos, né? Então, basicamente, vai ser isso que vai acontecer, tá certo? E aí o que acontece? Cultuar esses deuses era, de certa maneira, também cultuar o Estado, né? E aí nós temos também outra semelhança, né, com os gregos. Lembra que cada polis também tinha seus deuses principais, cultuar esses deuses era cultuar, né, homenagear a polis, assim também Roma. Então, cultuar esses deuses era também uma questão de civismo, tá certo? Por isso que também era tão importante o culto a esses deuses. Vamos lá, eu sei que você sabe, né? Então, eu vou perguntar para você e você vai respondendo aí no chat. Vamos lá. Quem era Baco? Deus do quê? Você sabe? Não sabe, não? Baco era o deus do vinho, né, da festa, da alegria, tá certo? Quem era a deusa Ceres? Essa aqui é fácil, olha só a imagem, olha só o nome, Ceres. Ah, romano, você não sabe muito? Tranquilo, tranquilo. Não tem ninguém que sabe aí, romano? Ceres é a deusa da agricultura. Olha só, você tem até um raminho aqui, olha, um raminho de trigo, né? Olha só. Diana, a deusa da caça, ó, tá certo? Até com parece um cervo, né? Aqui, inclusive. Febo era o deus também do sol, das artes, da beleza masculina, aquilo que a gente chamaria de Apolo, por exemplo, na mitologia grega, né? Juno era a deusa do lar, tá certo? E Júpiter era o rei, né, dos deuses, o pai dos deuses, o deus principal, o deus do trovão, né, como era chamado de Zeus, né, pelos gregos. Marte, o deus da guerra, Mercúrio, né, o deus do comércio, dos ladrões, dos viajantes, Minerva, a deusa da sabedoria, né, inclusive é como a gente chama de Atena, né, dos gregos, é chamada de Minerva pelos romanos. Netuno, o deus dos mares, né? Você tem até aqui o tridente, olha aqui, do Netuno. Vênus, a deusa da beleza, né? Feminina, do amor. Vulcano era o deus, né? Da metalurgia, do fogo, né? Como os gregos chamavam de Hefesto, tá certo? E aí o que acontece? Eu percebo que a mitologia romana era basicamente a mitologia grega, né? Com nomes latinos, né? Por isso você tem um memezinho aqui, só para você lembrar, olha só mitologia grega, a mitologia romana, né? A mitologia grega que o senhorzinho está vestindo aqui, a mitologia romana, que é a mesma camisa, né, que ele ganhou, olha só. Então, para a gente perceber que havia essas semelhanças. E aí, claro, como a gente comentou, é, de certa maneira, uma semelhança proposital, né? Uma vez que cultuar esses deuses era também cultuar Roma, né? No caso aí, depois a República Romana, depois o Império Romano, tá certo? Beleza? E aí, agora você vai lembrar, né? Você vai saber lembrar aí da mitologia romana. E o que acontece? Já falando de mitologia e religião, a gente fala então do cristianismo, já caminhando para o final do nosso assunto, tá? Olha só, meu povo, minha pova. Sabe que o cristianismo surge na região da Palestina, né, século I, através da pregação de Jesus Cristo, né, que continua com os apóstolos. Você já sabe muito bem. E aí você sabe também, né, que a região ali da Judéia era província do Império Romano, né? Judéia, Samaria, Galileia, toda aquela região, né, por onde Jesus passou com seus discípulos, onde surge aí a religião cristã, né? E aí depois com o apóstolo Paulo se expande, né, além de por outras províncias também do Império Romano, né? O próprio Paulo, inclusive, era cidadão, né, tinha cidadania romana, e isso, de certa maneira, permitia, né, facilitava as suas viagens, né? O que acontece? Então, já começa a se difundir a partir daí. E esse cristianismo que está surgindo vai ter um grande apelo, sobretudo, entre os pobres, tá certo? Porque, perceba, em Roma as coisas não eram fáceis para os pobres.
E daí que quando essa população pobre ouviu o anúncio, né, de um reino, né, preparado para eles, né, então, de alegria, né, de felicidade, depois da morte, uma vez que na vida a coisa era difícil, eles começaram então a aderir à religião. E aí o que acontece? Você sabe muito bem que o cristianismo, devido a essa grande adesão, começa a ser perseguido. Ora, mas por que o cristianismo é perseguido? Veja, lembra que os imperadores, eles tinham um caráter sagrado, né? Eles tinham o título de Augusto. Esse já é um ponto. Uma vez que o cristianismo não aceita outros deuses, então o cristianismo já negava a divindade do imperador. Né? Isso já era um motivo para a perseguição. Outro motivo é o fato de que, lembra que a gente comentou no slide anterior, o culto aos deuses romanos era um culto também a Roma. Então, cultuar os deuses romanos era uma característica importante da identidade romana. E já que esses cristãos estavam, então, cultuando um outro deus, né, negando também esses deuses romanos, no panteão romano, eles negavam, então, de certa maneira, essa identidade. Isso também era visto como uma ameaça à identidade romana, à cultura romana, né? E por isso também que eles foram perseguidos, esses cristãos. E aí nós temos vários exemplos, né, de imperadores que cometeram atrocidades contra os cristãos. Jogavam os cristãos, por exemplo, na arena, né, para ser devorada por feras, e aí era muito comum acontecer desses cristãos se reunirem e começarem a rezar enquanto eram atacados pelas feras. E aí as pessoas que assistiam aquilo acabavam se perguntando, mas como que esses indivíduos, no meio desse terror, apenas se ajoelham e rezam? Né? Por isso, inclusive, que entre esses primeiros cristãos, né, se dizia, inclusive, né, que o sangue dos mártires gera sementes de novos cristãos, porque as perseguições, apesar de acontecer, de serem violentas, elas não impediam o avanço do cristianismo, pelo contrário, elas acabavam promovendo ainda mais o avanço do cristianismo. E aí sim, ia falar dos imperadores, temos o Nero, Diocleciano. Nero é famoso, né, por incendiar Roma para culpar os cristãos, né, e aí conta-se que enquanto Roma estava em chamas, ardendo em chamas, Nero pegava a sua lira e começava a tocar e a cantar como se nada estivesse acontecendo. Roma estava pegando fogo, né, as pessoas morrendo queimadas, aquele caos todo, ele tocava a sua lira como se nada estivesse acontecendo. Né? Lembra, né, a postura de certos governantes? Aí a gente não vai comentar. E Nero também tinha outro costume, ele mandava pegar um cristão e jogava, né, no cristão uma espécie de um piche, né, jogava, ele molhava esse cristão de piche, colocava uma corda, né, na cabeça, né, era uma vela humana e se divertia com isso, e aí acendia aquela vela para iluminar o palácio, né, então houve imperadores horríveis, né, como Nero, né, o Diocleciano também, inclusive o Calígula, a gente até falou com o Calígula, né, o cara que ficou lembrado, porque ele nomeou o próprio cavalo como senador, o Incitatus, né, olha só, um cavalo no Senado, né, então perceba que aí a instituição, o Senado, né, estava em decadência total, e aí, nesse período do cristianismo, os imperadores, né, com medo, né, dessa grande influência do cristianismo, desse medo, dessa desagregação também, né, dessa identidade romana, perseguiram duramente, violentamente os cristãos. Deixa eu ver aqui, comentaram várias coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que a compaixão que os cristãos geravam entre o povo era visto como uma maior ameaça, só pelo fato de poder gerar revolta, etc. Não, lembra? A ideia do cristianismo não é a questão da revolta, mesmo porque eles eram pacifistas, né? Cristão no início, né? Que saudade, né? Quando o cristão era pacifista, né? Bom, enfim. O que acontece? Era a questão da identidade, porque o cristão negava a divindade do imperador, negava o panteão dos deuses romanos, que a gente falou no slide anterior, e isso era visto como uma ameaça à identidade romana, tá certo? Então, era uma ameaça, de certa maneira, simbólica. E aí, essa ameaça à identidade podia levar à desagregação do império, né? Por isso que eles eram vistos como ameaça. Então, não é a questão do poder gerar revoltas, é o fato deles negarem essa identidade romana, né? Que, como a gente falou no slide anterior, o culto aos deuses romanos era um culto cívico. Se você não cultuava esses deuses, então você não era cidadão. E aí, como os cristãos estão aumentando, né, estão crescendo, né, em quantidade, isso era visto como uma ameaça, tá bom? Quem Jesus de Nazaré é o maior dos perigos. Digo mais, até hoje é o maior dos perigos de Nazaré, certo? Hum, Beleza. Bacana, Hugo? Bacana. Então é importante perceber isso. Eles negavam essa divindade, e aí, como os deuses faziam parte do culto cívico, pô, esses caras estão negando a identidade romana. Ameaça, né? Vamos matar esse pessoal. Beleza? Sagaz. Muito bem, vamos lá. E aí você sabe, né, que aí esses
cristãos vão sobreviver, né? O cristianismo vai sobreviver, melhor dizendo, à perseguição. Os cristãos vão criar várias estratégias para conseguir se reunir e continuar cultuando, né, o seu Deus único. Por exemplo, através das catacumbas. Então, quem puder ir em Roma, eu ainda não fui, algum dia desse eu vou, se vocês quiserem, vocês também, né? A gente vai poder visitar lá o Coliseu, os monumentos, mas visitar também as catacumbas, que eram locais subterrâneos, onde os cristãos se reuniam secretamente, né? E aí aqui nós temos a imagem das catacumbas, né? Que eles faziam a catequese também através de imagens, pintavam cenas do Evangelho, de Jesus Cristo, de Santa Maria, né? Nossa Senhora, tá bom? Então, percebeu essa ideia, né, esse culto, né, a Deus, essa lembrança, né, dos santos, dos discípulos, né, já vai surgir aqui, tá bom? Inclusive essa figura aqui, o Íquitis, o que acontece? Íquitis, em grego significa peixe, né, mas também é uma sigla, né, para, deixa eu ver se eu me lembro, né, Iesus Christus Theos Ios Soter. Ah, né? Bom, mais ou menos assim que fala. Em grego quer dizer o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tá bom? Então, essa sigla em grego formava a palavra iktistikos, quer dizer peixe. Então, o que acontece? Quando os cristãos iam se encontrar, né, eles, porventura, não se conheciam ainda de vista, eles faziam o quê? Desenhavam peixe, né? Então, desenhavam um traço, né, ali no chão, na parede. Quando outro cristão chegava ali na reunião, né, de ponto de encontro, e desenhava outro rabisco, formando peixe. E aí, olha só, opa, cristão aqui, vamos lá, galera, vamos se reunir, né? Porque, é claro, fazer a cruz dava muito na cara, né? Dava muito na cara. Cruz, crucificado, Cristo, persegue cristão. Então, fazia o peixe, que tinha esse significado simbólico, né, da sigla. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, né? Uma pergunta aqui. Marco Polo, personagem do Augusto Cury, diz que ele é um gestor da emoção, Jesus. Ah, tá. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Jesus Cristo é uma figura fantástica, né? Figura historicamente falando, né? Porque, é claro, tem a questão teológica, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas historicamente falando, é uma figura revolucionária. Né? Por isso que até hoje é um grande perigo. É um grande perigo, né? Para os conservadores de plantão. Vamos lá, então, veja, o cristianismo continuou crescendo, né? O cristianismo continuou crescendo. O que acontece? Ao longo do tempo, até mesmo as pessoas da elite começaram também a aderir ao cristianismo. Foi aí que já perceberam que não tinha mais como combater o cristianismo, né? O que vai acontecer então? Dois marcos aqui importantes, né? Que vez outra cai em prova também. Primeiro, Édito de Milão, tá bom? 313. O que aconteceu nesse Édito de Milão? O imperador Constantino, olha só, o mesmo lá que fundou Constantinopla, né? Por isso tem esse nome, inclusive, ele vai ser o primeiro imperador a se batizar como cristão. Ele vai fazer o Édito de Milão. O Édito de Milão vai trazer a liberdade religiosa em todo o império, beleza, galera? Então percebam antes que só podia cultuar os deuses romanos, porém com o Édito de Milão, todas as outras crenças agora são legais, né? Não podem mais ser perseguidas. E aí isso quer dizer então, né, para os cristãos, beleza, podemos ser cristãos sem problema nenhum. Show de bola. E aí, e depois, outra medida importante, o Édito de Tessalônica, 380, já com o imperador Teodósio, tá bom? E aí, com Teodósio, o Édito de Tessalônica, o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano. Então, perceba, a partir daqui, a religião oficial, né, o culto cívico, já não é mais os deuses romanos, mas é o cristianismo. E aí, com base nisso, que nós vamos ter o início da institucionalização da igreja, tá bom, galera? Porque a partir daí a igreja começa a se organizar, e se institucionalizar, organizar como clero, dividir também regiões, né, em territórios, né, surge aí as paróquias, por exemplo, começam a ser construídas, né, as igrejas, então, basílicas e tudo mais, tá? Então, nós temos a partir daqui a institucionalização da igreja. E aí um ponto importante, que a partir daí agora, quem não é cristão é que já passa, de certa maneira, a ser perseguido. Certo? Então, perceba que aqui não existe ainda a ideia de liberdade de culto pleno, né? A partir do Édito de Tessalônica, os moradores da região do Império começam, né, a ser, de certa maneira, né, obrigados a se tornarem cristãos, tá bom? Começa a institucionalização da igreja, né, e também todo o processo que a gente vai chamar depois, né, de cristandade, né, essa ligação entre o Estado e a igreja, tá bom? Muito bem, então era isso que a gente tinha para comentar. Beleza? Perguntas? Nesse momento, a igreja tem poder menor ou equivalente ao governador? Perceba,
a igreja vai estar ligada ao Estado, tá certo? E não vai ter realmente o poder de governo, né? Como você quer dizer. Não, o caráter da igreja vai ser religioso, né? Porém, vai haver uma ligação, né, com o poder temporal. Porque, como eu falei, a partir do Éxodo de Tessalônica, os indivíduos vão ser influenciados, né, vão ser, de certa maneira, obrigados a se tornarem cristãos. Então, o Estado ele entra o quê? Com essa obrigação, né? Agora, cidadão romano, você tem que ser cristão, tá bom? E a igreja aí com esse poder religioso. Tá bom? Então, a igreja não vai ter um papel de governo, não vai ter esse poder temporal, tá? A gente vai começar a ver isso, né, de certa maneira, um pouco no feudalismo, né? Uma vez que, nesse período do feudalismo, alguns membros do alto clero, como bispos, arcebispos, também vão ter feudos, e aí vamos ter uma confusão em alguns momentos desse poder, tá? Mas aqui a gente não vai ter esse poder equivalente de governo, algo do tipo, não. Tá bom? Galera, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo sagaz? Temos aí 8 minutinhos, se alguém tiver dúvidas. Não, tudo ok então. Sagaz, tudo jóia. Então, galera, se não há dúvida, se tiver dúvida pode escrever aí, mas se não houver, é isso que a gente tinha para conversar por hoje. Tá bom? A gente finaliza esse assunto. Lá no, na sala de aula já tem atividade, tá certo? Pra você fazer. E aí, na semana que vem, né, a gente vai se organizar então para fazer aquela outra metodologia, né? A gente vai fazer vídeos menores, curtinhos, colocar no YouTube, e aí eu posto, né, no horário da aula e a gente usa o tempo para conversar, tirar dúvida, tá bom? Bom, mas é isso, galera. Continue ficando em casa, continue tomando todas as precauções necessárias, tá bom? Continue estudando, fazendo exercício. Qualquer dúvida é só me chamar lá no privado. Como eu comentei, eu só olho o grupo quando é no momento da nossa aula, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, fora, claro, né, das aulas dos outros professores, pode chamar no privado, naquele número que está lá, quando puder eu respondo, e assim a gente vai se falando então, tá bom? Tenham todos, então, um ótimo dia, um bom, ótimo restante de semana, tá bom? E a gente se vê aí na próxima terça, se Deus quiser, certo? Tudo sagaz. Até a próxima, galera. Obrigado aí pela atenção, pela participação. Valeu, tchau, tchau, Joyce. Tchau, os demais. Marcos. Valeu, galera.